Trouxe minha colinha. Bom, 10 de janeiro de 2016. Isso aqui é a realização de um sonho construído a muitas mãos, que sempre foi bandeira de luta dos conselheiros tutelares, a gente ter uma eleição unificada em todo o Brasil, né? Respeitando a história dos conselheiros tutelares que já passaram pelo nosso município. Sempre foi bandeira nossa de luta que tivesse uma eleição unificada para que o Conselho Tutelar fosse reconhecido como órgão de proteção em todo o Brasil, né? Não tinha o porquê ter uma eleição numa data em Londrina, outra eleição numa data em Cambé, em Biporã, enfim. Vocês que estão assumindo hoje terão 4 anos convivendo com conselheiros tutelares que estão tomando posse hoje. Então, dia 10 de janeiro de 2016 é um ano para passar para a história do Conselho Tutelar, né? Não poderia deixar de lembrar também esse espaço extremamente simbólico aqui da cidade, porque aqui na Cidade da Criança funcionou o primeiro Conselho Tutelar na década de 90, né? E também, como conselheiro que está deixando o mandato aí agora, eu não poderia deixar de rememorar os conselheiros que já não estão mais com a gente nesse plano, né? O conselheiro tutelar Edilson, né, que foi falecido em pleno mandato, né? O conselheiro tutelar Juan, né, com quem eu tanto aprendi, meu companheiro de trabalho mesmo, meu amigo pessoal, e a conselheira Ana Cristina também, que infelizmente nos deixou e tinha uma história de luta pela defesa de direitos de crianças e adolescentes. Então, participar dessa história é levar adiante a luta de quem já passou pelo Conselho Tutelar também, né? Nessa gestão que nós assumimos em 2008, nós tínhamos alguns desafios, né? E fomos conquistando algumas situações com muita luta, sempre com alguns parceiros aí do Conselho Tutelar. Quando nós assumimos lá em 2008, para se ter uma ideia, tinha um plantão regional só para a cidade, um plantão geral só para a cidade como um todo, né? A primeira medida que a gente lutou para batalhar fosse que os plantões fossem regionalizados, né? Para que as situações fossem atendidas com mais eficácia e eficiência e com mais rapidez pelos conselheiros tutelares nas regiões onde eles trabalham. A implantação dos 5 conselhos tutelares também, como até você bem disse, é uma resolução do CONANDA, mas enfim, a gente contou com o apoio massivo da Câmara de Vereadores, e aí eu faço minha reverência a essas 2 guerreiras que sempre ajudaram a gente lá na Câmara para que a gente passasse alguns projetos de lei e fizesse algumas discussões, né? Porque a gente conseguiu, com muita luta, inserir no orçamento de 2014 a implantação do 4º Conselho Tutelar e inserimos também no orçamento de 2016 a implantação do 5º, né? Então, assim, tudo isso é fruto de muita luta. Nós temos também como avanços a possível construção de sedes próprias dos conselhos tutelares. Nós temos recursos tanto da Secretaria Nacional de Direitos Humanos quanto do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso é luta dos próprios conselheiros tutelares, em parceria com o CNDCA e com a rede de serviços. Então, isso foi muito bacana assim, nesse sentido dessa gestão. Outro ponto importante também que eu deixo para vocês pensarem também, vocês novos conselheiros que estão assumindo hoje, em 2012
nós fundamos a Associação Regional de Conselheiros Tutelares, né? E a gente tem feito essa discussão em nível de Estado, né? Hoje nós somos reconhecidos no Estado do Paraná, né? Eu sou vice-presidente até março da Associação Estadual e o presidente da Associação Regional. Tem uma proposta de a gente montar a Associação dos Conselheiros Tutelares de Londrina, para pleitear a vaga, inclusive, no CNDCA e no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para representar os conselheiros tutelares. A gente tem alguns desafios aí pela frente, como, por exemplo, a questão da estrutura dos conselhos tutelares. Garantir no orçamento que seja respeitado a dinâmica do trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem que ter equipe de apoio, tem que ter uma estrutura adequada para atender a população. Também coloco como desafio, e aí um desafio para os pré-candidatos, estou vendo alguns pré-candidatos a prefeito aqui também. Enfim, a gente tem que avançar na implantação da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, para que, de fato, tire o peso da Secretaria de Assistência para essa política na área de criança e adolescente, para que se tenha equipe técnica e condição de apoio para os conselhos tutelares, para quem defende direitos de crianças e adolescentes. Gostaria de agradecer a parceria com o CNDCA que a gente teve na gestão da Nancy, na gestão do Padre César, agora na gestão da Magali. A parceria que a gente teve com o Ministério Público e com a Vara da Infância, Conselho Tutelar, como algumas vezes a gente escuta por aí, Conselho Tutelar não é braço direito do Poder Judiciário. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, né, tem poder de decisão e não pode ser um braço direito do Poder Judiciário. O Conselho Tutelar tem que exercer a sua autonomia e, de fato, nós, conselheiros tutelares, precisamos muito mais do Poder Judiciário do que o Poder Judiciário precisa da gente. Temos algumas tarefas também. A implantação de políticas públicas para crianças e adolescentes, que é um desafio nessa cidade. Assim, vocês têm um instrumento poderosíssimo em mãos: a construção da política pública e fiscalizar o orçamento municipal, porque sem orçamento também a gente não consegue fazer nada. A participação nas conferências. Ano passado foi ano de conferências municipais, regionais e estaduais. Pela primeira vez na história, olha que eu tenho 14 anos de experiência na área de criança e adolescente aqui em Londrina. Pela primeira vez na história, Londrina vai levar uma delegação com mais de 10 pessoas para a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso é um avanço significativo, assim, que a gente tem que louvar, né? Formação continuada. Formação continuada, estou vendo as professoras, as minhas professoras da UEL, com quem a gente tanto teve parceria aqui, e sempre foi bandeira de luta nossa também. Formação continuada para conselheiros tutelares, com começo, meio e fim. Formação não pode ficar na mão de aventureiros, né? Formação é coisa séria. Então, essa parceria com a Universidade Estadual de Londrina é extremamente significativa para que, de fato, qualifique o trabalho dos conselheiros tutelares. Bom, nós temos alguns desafios, já coloquei aqui, que aí o CNDCA e o Conselho Tutelar em parceria vão ter que trabalhar aí ao longo desses 4 anos, né? E essa parceria tem que funcionar sempre numa via de mão dupla. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar as entidades. E quem são as entidades? Quem compõe o próprio CNDCA. Então, de fato, assim, é uma via de mão dupla, né? Essa parceria, ela funciona como um vai e vem, né? E compete ao Conselho Tutelar auxiliar na formulação da política pública. Por fim, assim,
Estou muito emocionado. Até agradeço aos meus companheiros de trabalho pela tarefa que vocês me incumbiram aqui hoje, né? Por fim, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que assim, 7 anos de conselheiro tutelar, algumas coisas a gente acertou, outras coisas a gente errou, a gente tem que fazer algumas discussões internas, outras discussões externas, né, ao conselho tutelar. Temos algumas tarefas, avançamos em alguns pontos, né, e temos muitos desafios, né. Por fim, assim, eu sou militante da área de criança e adolescente já há mais de 15 anos. Eu queria deixar uma mensagem aí para vocês, né, de um cancioneiro popular que a gente tanto conhece, né, do Zé Vicente. Sim, é por amor à vida que estamos nas ruas, nas praças e gritamos palavras de ordem, de uma nova ordem. Que vocês tenham um excelente mandato e contem com a gente sempre. Nós agradecemos e registramos também a presença do vereador Emanuel Gomes. E chamamos esse momento